Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula de análise de dados em R, dando continuação à nossa aula de estatística descritiva. Nesta aula nós vamos estar aqui, nós vamos realizar a distribuição, aprender distribuições de probabilidade. Na aula anterior nós assistimos às medidas de posição e dispersão, numa aula teórica e prática, tá? Então, antes de assistir esse vídeo, tá? Você deve assistir a aula de medidas de posição e dispersão, a teórica e prática, e também a primeira aula de 2, essa aqui foi a aula 2, e a primeira aula de todos, tá? Que é a aula 1, que é a aula de delineamentos experimentais. Ok? Essa aula agora vai ser teórica ou prática, eu espero que vocês aprendam bastante. Vamos lá começar nossa aula de distribuições, tá? Na aula anterior, nós estudamos as medidas de posição, média, mediana, moda, né? Desvio padrão, variância e erro padrão, tá? As medidas de posição, elas têm uma forte relação aqui com as distribuições de probabilidade, como a gente vai ver, tá? A gente vai começar estudando a primeira distribuição, que será a distribuição normal. Ok? Então, a gente vai para o R, vamos logo direto no R, explicando lá. A distribuição normal, vou gerar aqui, eu abri um arquivo do R, como nas outras aulas, eu salvei, tá? Eu já tenho um script pronto aqui, uma parte do script, mas eu vou explicando cada código aqui para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui uma distribuição normal, estou gerando aleatoriamente um dado. Vocês nas suas análises de estatística, vocês não vão gerar esse dado, vocês vão pegar a variável de vocês, vão plotar aqui, tá? Depois a gente vai fazer isso mais tarde. Eu tô gerando esse dado só porque eu quero um exemplo para vocês, estou gerando um dado aqui, inventando um dado. Então, eu tô colocando aqui, criando uma variável aleatória, né? Que vai ser a minha altura das mulheres entre 30 e 40 anos. No Brasil, tá? E eu vou gerar depois uma na Holanda. Então, vamos por enquanto ficar aqui. Então, vou gerar essa altura das mulheres e eu vou gerar um histograma, tá? Lembram da última aula o que é um histograma? Vou explicar aqui. O histograma é um gráfico de frequências, tá? Então, deixe bem anotadinho aí. Histograma é um gráfico de frequências, tá? No histograma, eu vou ter aqui a minha variável o meu objeto de estudo, tá? E ele vai ser aqui, a minha variável, ela é uma variável contínua e ela vai ser dividida em classes, tá? Então, aqui eu vou ter de 100, 120 a 140, mas dentro daqui vou ter bem subclasses de 140 a 142, 142 a 143, isso depende da quantidade de classes que eu queira criar, tá? Essa quantidade de classes que eu queira criar, ela é delimitada aqui, em breaks. Eu tô colocando aqui que eu quero dividir o meu dado de 120 a 200 em 30 breaks, em 30 quebras, tá? Então, ela vai criar aqui, 30 classezinhas, certo? Eu posso botar menos, se eu colocar aqui em 10 para vocês verem como é que fica. Tá certo? Então, ele aumenta o gráfico, a porcentagem, eu estou gerando 10 mil dados aleatórios, né? Ele aumenta a frequência em cada break, porque a classe, a distância entre classes, ela aumentou. Aqui eu tenho de 160 para 180, eu tenho de 55, então de 160 a 165, 165 a 170, 170 a 175 e até 180 aqui. Com o número de breaks maior, então, logicamente, eu vou ter mais contagem aqui do que com um número de breaks maior, tá? Aqui vai de 2 em 2. Ok, então, na função do histograma, o histograma ele vai contar o número de vezes, tá? O número de mulheres que vai cair em cada altura corporal dessa. Então, eu realizei uma contagem aqui, em 10 mil mulheres, tá? Essa minha função é para gerar um dado aleatório em 10 mil mulheres, criar 10 mil dados, né, da altura corporal de 160 centímetros, tá? Com um desvio padrão de 8 centímetros, tá? Um desvio padrão bem baixinho. Eu criei aqui, dado gerado, poderia ser um desvio padrão de 40, enfim, mas botei um desvio padrão de 8, tá? Vou colocar aqui em centímetros, certo? Então,
essa função me gerou o meu dado. Eu tenho aqui, digamos que eu não gerei essa função, mas esse meu dado foi eu que coletei em campo. E agora eu vou gerar o histograma do meu dado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, hist. A função do histograma é hist, então eu abro parênteses, sempre antes de começar eu digito a função, abro parênteses, tá? Então ele aqui eu já falo o que eu vou fazer. Eu vou botar o meu x. Quem é o meu x? O meu x é Brasil, tá? Vou botar o número de breaks, o número de quebras. Aqui é ILAB, a frequência é o nome do meu eixo do Y. XLAB, o nome do meu eixo X, altura corporal em centímetros. Main é o nome, é o título, posso botar aqui, ó. Posso botar o título aqui, Brasil, altura, mulheres no Brasil. Apareceu. A cor, coloquei o white e aqui eu delimitei o tamanho do meu eixo X. Eu quero que apareça de 120 a 200, tá? Aqui um pouquinho mais pro lado eu também delimitei o meu tamanho do eixo Y. Eu quero que apareça de 0 a 1000. Então aqui, ó, 120 a 200, 0 a 1000, tá? Delimitando. Então esse é o meu histograma, né? No meu histograma eu fiz uma coleta de 10.000 mulheres. E eu vou contar quantas mulheres apareceram em cada classe de tamanho corporal desse aqui, ok? Então, numa distribuição normal, tá? Que é esse caso aqui, eu distribuí, essa função é random norm, eu tô criando uma distribuição aleatória normal, tá? Eu vou ter a média e o desvio padrão, né? Próximos aqui do meu dado, né? Eu vou ter todas as minhas amostras, né, ao redor da minha média, tá? Dispersas ao redor aqui da minha média. Então, o que acontece? O que acontece numa distribuição normal, tá? A maioria dos meus dados, ele vai estar ao redor da média, né? E poucos dados virão para a direita e para a esquerda. Por exemplo, a altura das mulheres, né? Como a gente viu, a maioria das mulheres, elas estão numa altura corporal de 160 centímetros, né? 1,60 m, é uma média bem, assim, típica da mulher brasileira, principalmente também da nordestina, então a gente tem uma altura corporal baixa, né? E a gente tem poucas mulheres muito baixas e poucas mulheres muito altas, tá? Não é verdade? Então, a distribuição normal, ela agrupa os dados em torno da média, tá? E à medida que eu vou para a cauda direita ou para a cauda esquerda, eu reduzo a probabilidade de ocorrência, tá? Então, isso aqui é a distribuição normal, tá? Então, eu vou botar aqui normal, que agrupa o meu dado em torno da média. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos só calcular a média para a gente plotar. Média de Brasil, tá? A minha média de Brasil está em 160 centímetros. Fazendo um pouco da aula prática que nós estudamos anteriormente, da aula de descritiva de medida de posição e dispersão. A minha média está aqui. Vamos plotar a minha média, a B-line, vou botar uma linha com a minha média, eu quero que seja uma linha vertical igual a min Brasil, certo? Então, sempre lembre de abrir e fechar os colchetes, toda função tem que estar min e os parênteses, a B-line e os parênteses, fechar, abrir e fechar os parênteses, tá? Aqui, ó, para escrever exatamente como tá aqui. Eu vou botar uma corzinha aqui, cor da minha média, eu vou botar igual a red. Então, ó, ele desenhou a minha linha aqui. Deixa eu aumentar a grossura da linha, LWD igual a 3. Tá? Então, ele colocou aqui a linha da minha média. Olha onde ela tá? Bem no meio do dado. A gente vai fazer isso para as próximas distribuições para vocês notarem a diferença. Vamos fazer também a mesma coisa para a mediana, para vocês terem noção. Median. A mediana do meu dado, tá? Então, a mediana é 160. Vou colocar aqui. Median do Brasil e vou colocar uma corzinha green, certo? Você veja que a mediana caiu em cima da média. Isso é uma característica comum de distribuições normais. A média e mediana, elas são muito próximas, ou seja, todos os dados estão agrupados em torno da média, tá? O que é a mediana, relembrando, é o dado que é aquele número que divide seu dado em 2, tá? Em 2 partes iguais. Se eu calcular a moda, né, que é o número mais frequente, ela também vai dar aqui, ó, o número mais frequente vai estar por volta aqui de 160 também. Então, vamos lá, essa é a distribuição normal, né, o objetivo dela, ela tem como objetivo também
tanto essa descrição inicial de saber como meu dado é distribuído, você já tem muito o que discutir sobre isso, né? E a comparação de dados, né? Por exemplo, eu vou comparar aqui o dado da mulher no Brasil com os dados da mulher na Holanda. Gerei o mesmo dado, tá? Vamos lá. E vou plotar o histograma um em cima do outro, tá? Coloca aqui, Brasil e Holanda. Então, ó, eu refiz o gráfico para vocês verem como se faz um gráfico, se coloca um histograma em cima do outro, um gráfico em cima do outro, então fica bem bonitinho aqui, né? Aqui no R vocês podem brincar com essas funções, refaçam. Então, eu refiz o gráfico acima, que a gente já teria feito, tá? Eu coloquei essa função aqui, ó, par new igual a true. Essa função é para plotar um gráfico por cima do outro, certo? E depois dessa função, depois de eu dar Ctrl Enter nessa função, eu plotei a função eu plotei o gráfico da Holanda, certo? Então aqui eu vou botar da mesma forma a Holanda, né? O meu eixo X, todos os outros parâmetros que foram colocados antes, eu só mudei a cor, antes era branca e agora eu coloquei cinza. E o limite de x e y, importantíssimo, o limite de x e y tem que ser o mesmo, tá? Para ele bater aqui nas amostras. Deixa eu lhe mostrar aqui, se eu mudar o limite do meu x e do meu y, o que vai acontecer, tá? Vou botar aqui sem. Opa, vou colocar par. Vou rodar de novo, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Você vê que, ó, descaracteriza tudo. Olha como fica feinho aqui e olha como fica. O meu limite, porque ele vai... O limite de um foi de 0 a 1000 e o limite do outro foi de 0 a 100. Então, ele não fica bem o gráfico, tá? Então, sempre isso aqui, quando você for plotar um gráfico em cima do outro, lembre-se que os limites têm que ser os mesmos. Então, vamos rodar de novo, aqui pra cima, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, ok? Então, aí eu crio um gráfico belíssimo. Eu posso colocar a legenda, aqui, ó. A função de legenda é legend, tá? Então, eu boto legend, tá? Top left, esse primeiro argumento é que eu quero a legenda no lado direito, no lado esquerdo, né, do topo, tá? Então, esse argumento aqui, ele pode ser top left, tá? Ele pode ser top right, GHT, ele pode ser bottom left, e pode ser bottom right. Ok? Aqui é embaixo, né? Esquerda, embaixo, direita, embaixo, em cima, né? Em cima, esquerda, em cima, direita. Ok? Então, eu botei aqui top left, C. Isso aqui é a minha legenda, eu posso botar aqui text igual. Não, ele não vai com text, talvez ele vai com legend de novo. Ok, legend igual, minha legenda vai ser Brasil e Holanda, né? Brasil e holandesas, vamos botar melhor? Brasileiras e holandesas, tá? Que vai aparecer ali. Brasileiras e holandesas. PCH igual 22 é esse quadradinho, 22 é o símbolo do quadradinho, tá? Tem vários símbolos, 21 é uma bolinha, então 21,2 é o quadradinho branco, tá? E eu coloco as cores, com possibilidade de colocar as cores internas. Branca e cinza. Então tem que ser na mesma ordem das cores. Brasileira eu quero que seja branca, foi o primeiro que eu plotei. Holandês eu quero que seja cinza, que foi o segundo que eu plotei. Tem que ser na mesma ordem que tá aqui, ó. Brasileiro foi branca, holandesa foi cinza aqui na plotagem do histograma, tá? E BTI, esse último argumento aqui, BTI igual a N, que eu não quero que vá uma caixinha. Eu posso botar BTI igual ao O e ver ele vai uma caixinha ao redor, certo? Quando eu boto BTI igual a N, eu não quero essa caixinha, tá? Então, deixa eu plotar de novo. Eu não quero essa caixinha, tá? Esses são os argumentos. Então, sempre que você quiser um argumento de um gráfico, de uma função, ó, você bota... Eu vou falar isso novamente, eu falei na nossa primeira aula introdutória, por isso que esse curso você tem que seguir na ordem, tá? Pra eu não ter que estar repetindo sempre. Eu vou colocar aqui, ó, interrogação, legend, Ctrl Enter, e ele vai me dar o help. Então, aqui no help, ó, ele vai me dar todos os argumentos possíveis que eu posso colocar aqui dentro dessa função, que eu posso testar o que vai acontecer. Então, geralmente, o que é que eu faço para aprender uma função? Eu pego isso aqui e vou testando o que é cada argumento e vou olhando no gráfico o que é que vai acontecendo. Esses argumentos aqui que eu coloquei aqui são os básicos principais, né? Eu não uso mais argumentos do que isso. Esse PTBG é a cor de dentro do gráficozinho. Se você botar só col igual, tá?
Veja que aqui em cima a função da cor é white, é call, tá? Aqui nessa legenda, o call também entra. Vamos voltar aqui pro plot. O call também entra. Se eu copiar aqui, vamos copiar as mesmas cores, você vai ver o que vai acontecer, tá? Então, tem o argumento de cor e o segundo argumento de cor, PTBG. Tá? Você vê que o call na legenda, ele é o argumento para a linha aqui do quadradinho. Então, se eu quiser que ela fique com a mesma cor, eu boto esse argumento call. Se não, eu não coloco, então eu posso mesmo colocar aqui, ó, black e black. Ok? Voltou a ser preto. Então, vou botar esse aqui para ficar mais bonitinho um embaixo do outro, contanto que fique a vírgula, tem que terminar numa vírgula aqui. Se terminar numa vírgula aqui, ele vai entender que seu código ainda vai ser completado, então você vai vir para cá, para baixo, quando você botar Enter. Agora, se você não colocar essa vírgula, ele entende que o seu código terminou aqui, o seu comando. Se você botar Ctrl Enter, tá vendo? Ó, ele deu erro. Vou botar a vírgulazinha aqui, para ele continuar na próxima linha com o meu código, e agora ele rodou. Certo? Então, dei uma descrição aqui do gráfico. Então, ó, dei um paralelo aqui para a descrição dos gráficos. Então, aqui eu tenho duas distribuições normais. Eu quero comparar a média entre ambas, né? Então, eu já vejo aqui, ó, que existe uma certa diferença da altura entre elas, né? Então, através da média e dispersão dos dados, eu posso ter uma noção do quanto elas são diferentes uma da outra, tá? Isso aqui eu posso fazer um teste T depois, mais na frente, para testar se essa diferença é realmente significativa ou não. Na aula do teste T, a gente vai trabalhar sobre isso, com esse dado. Então, o atributo básico da distribuição normal, né, é que as médias, que os dados estão distribuídos ao redor da média, tá? Por que esse tipo de distribuição, ele é a mais comum de todas, tá? Esse tipo de distribuição. Mas existem outros tipos de distribuição, né? E por isso, por ela ser tão comum, a maioria dos testes estatísticos padrões, eles usam a distribuição normal. Mas é extremamente comum outros tipos de distribuição também, entendeu? Muito comuns, né? E às vezes a gente tem a tendência de sempre querer, é um ensino estatístico geral, de sempre a gente querer transformar nossos dados para a distribuição normal, né? Quando a própria característica dos nossos dados não é para ser uma distribuição normal, e sim outros tipos de distribuição, tá? Então, vamos aprender agora um pouco dos outros tipos de distribuições. Como são os outros tipos de distribuições, que tipos de dados estão nesses outros tipos de distribuições, tá? Então, vamos lá? Aqui, ó, conhecendo algumas distribuições, que a gente geralmente não conhece. Então, se eu quiser saber quais as distribuições disponíveis no R, eu boto interrogação, distribution, Ctrl Enter, e ele vai aqui no help, ó. E ele aqui vai me mostrar as distribuições disponíveis. Então, aqui eu tenho a beta, binomial, count, e quadrado, exponencial, tal, e por aí vai. Várias distribuições você pode testar. Aí eu coloquei aqui algumas para a gente olhar, certo? Eu não vou rodar essa funçãozinha aqui, eu não vou rodar agora, depois eu explico a vocês. Tá? Então, a primeira distribuição é a normal, aqui a gente já viu, certo? Vamos colocar a segunda distribuição, uma distribuição gama, tá? Então, olha que o tipo de distribuição, de agrupamento do dado, ele é bem diferente. Eu não tenho mais a distribuição toda agrupada ao redor da média, tá? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter, né, a minha distribuição, ela vai ser puxada para um lado. Ela está sendo puxada aqui, ó, toda para a esquerda. Que tipo de dado eu posso encontrar com isso aqui, ó? Tenho muitos zeros, um dado com muitos zeros, tá? Esse tipo de dado é comum, por exemplo, na distribuição de espécies. Então, eu vou em vários ambientes, digamos que eu vou coletar uma determinada espécie de pássaro, certo? Em vários ambientes, né? Então, aqui em vários ecossistemas aqui do Brasil, em várias regiões, né? E eu vou em vários locais eu não encontro a espécie, e em outros locais eu encontro, tá? Então, ela é bem comum quando eu tenho muitos zeros, tá? Então, ó. Então, quando eu tenho esse tipo de distribuição, tá? Ela também é comum, por exemplo, em populações também de animais, em termos de número também. Às vezes nós temos poucos adultos,
tá? E muitos indivíduos juvenis, tá? Então, tenho poucos adultos, digamos que aqui esse eixo X seja a idade, tá? Vamos colocar aqui o X-lab da função como idade, né? Pode ser X como minha idade, tá? E às vezes eu tenho poucos adultos, ele é comum em espécies que reproduzem, que tem uma taxa reprodutiva altíssima, né? Então eu tenho poucos adultos, mas que geram muitos ovos. Então ele reproduz e eu tenho uma grande quantidade de juvenis, né? Mas aí às vezes tem uma grande mortalidade sobre juvenis, né? E eles vão morrendo ao longo do tempo e poucos indivíduos sobram até a idade adulta, tá? Esse é um tipo de distribuição. Então você veja que às vezes, né, a gente não espera sempre a distribuição normal, dependendo do sentido do nosso gráfico, dependendo do nosso sistema estudado, né, a gente vai saber que tipo de distribuição eu vou utilizar. Por isso, a estatística ela é atrelada ao entendimento do seu sistema. Não se deve fazer estatística por fazer, só porque tem que fazer. Ela tem que ser atrelada ao entendimento do seu sistema. E eu costumo dizer que o entendimento do sistema, ele faz 80% da sua estatística, tá? A estatística você só vai aprender como você fazer aqui os códigozinhos. Então, vamos lá continuar. Um outro tipo de distribuição é a distribuição exponencial, também bem semelhante à distribuição gama, tá? Com exemplos parecidos também. Então, você pode testar se o seu dado se aproxima mais de uma ou outra distribuição. Eu tenho também a distribuição uniforme, tá? Em que eu não tenho uma tendência de dados para um lado ou para outro, tá? Eu não tenho uma tendência, né? Ela acontece aqui de tudo ao longo da idade, né? Por exemplo, uma distribuição uniforme, um exemplo de distribuição uniforme, tá? A mortalidade, vamos colocar a mortalidade por idade, certo? Mas não só a mortalidade por idade, a mortalidade ela diferencia por idades, mas a mortalidade em função, digamos, de um evento catastrófico, digamos um furacão, tá? Então, digamos que nesse meu eixo X, eu tenho a idade, eu quero investigar a mortalidade em função da idade, tá? Aqui, eixo X, vamos dar aqui. Esse Y aqui vai ser a frequência de mortalidade, tá? Por idade, tá? Então, o que é que eu vou colocar aqui nesse... o que é que está acontecendo aqui, tá? O furacão, ele não vai... As pessoas que têm 80 anos, ou as pessoas que têm... digamos que isso aqui seja de 0,80, né? Ou pessoas que têm 0 ano de idade, ou 30 anos de idade, elas não vão ter uma probabilidade de mortalidade reduzida em face a um furacão. A gente não vai ter, por exemplo, pessoas jovens, né, que vão morrer mais do que pessoas adultas. Ele atinge todo mundo indiscriminadamente. Okay? Então, a mortalidade por um furacão, por um evento catastrófico, ele atinge todo mundo de forma indiscriminada. Tá? Então, não espere uma distribuição normal de um tipo de sistema assim. Ok? Vamos lá, outro tipo de distribuição. A Weibull, tá? Também parecida com a distribuição Gama. A distribuição Poisson, certo? Ela é uma distribuição para dados de contagem, 0, 1, 2, 3. Ela também se assemelha muito à distribuição normal. Se eu colocar outros parâmetros aqui, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Se eu colocar um parâmetro aqui, vamos estar aqui. Ela depende, aqui são os parâmetros, tá? Depois eu explico o que é cada parâmetro aqui. Eu quero primeiro explicar a teoria, pelo gráfico, o que significa cada distribuição, antes da gente vir aqui para esses detalhes dos códigos, tá? Então, a distribuição de Poisson, ela é muito similar à distribuição normal. A diferença, tá, entre elas é que a distribuição normal ela é de dados contínuos, enquanto a distribuição de Poisson são dados discretos, tá? A distribuição de normal ela vai 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 5.8, 5.2 e a distribuição de Poisson é 1, 2, 3, 4, 5. Então, elas são muito semelhantes, tá?
Em alguns casos, a gente pode sim usar um dado com distribuição de Poisson na normal, quando elas não diferem entre si, tá? Quando a Poisson, o meu dado de contagem é muito semelhante ao normal, eu posso usar uma estatística para a distribuição normal sem problema nenhum, porque não vai haver diferença, tá? Mas se você tiver uma distribuição de Poisson assim, tá? Então é preferível que você utilize a distribuição de Poisson. Ou você pode utilizar uma exponencial também ou gama. Vamos lá. Vou colocar aqui. A próxima distribuição é a binomial. Binomial, tá? Ok, essa distribuição aqui é bem interessante, tá? Que tipo de dado eu tenho esse tipo de distribuição? Um dado de mortalidade, digamos, dados de mortalidade de uma certa espécie em face a um determinado composto químico, tá? Então, o dado de mortalidade ele é 0 ou 1, viveu ou morreu. 0 não morreu, viveu, ele morreu, tá? Então, eu vou ter a contagem de indivíduos para, digamos, para uma certa concentração do componente químico, o componente químico, digamos que seja enxofre, então vou botar, sei lá, 10 miligramas de enxofre, eu vou ver se determinada espécie conseguiu sobreviver ou morreu com aquele dado. Então, aqui, ó, dado binomial, 0 e 1. Vou contar quantos indivíduos morreram e quantos indivíduos sobreviveram e quantos indivíduos morreram, tá? Um outro exemplo também, né, que uma aluna minha falou, o dado, por exemplo, de contagem de aparecimento ou não de fungos em sementes, tá? Então eu tenho uma contagem de, eu tô colocando aqui, ó, 5 mil sementes, e nessas 5 mil sementes eu vou registrar onde tem fungo, as sementes que tem fungo e as sementes que não tem fungo. Então eu vou ter 0 sem fungo, 1 com fungo. É um outro exemplo, tá? Então um dado desse tipo, você jamais pode utilizar uma distribuição normal ou um teste estatístico padrão, tá? Você jamais pode utilizar. Distribuições binomiais, você tem que usar um teste logístico. Logit, probit, você vai utilizar outros tipos de estatística, tá? Então, você pode perceber com a análise da distribuição, isso é a análise descritiva do seu dado, isso é a junção de análise descritiva e entendimento do seu sistema. Você pode perceber que só com isso você já descreve bastante dos seus dados, tá? E às vezes a gente quer ir para uma estatística complexa lá no final, tá? Uma multivariada, tal, e a gente não entende nem o básico do nosso dado. E aí a gente vai numa estatística bem complexa lá na frente, uma CCA, e eu vou e coloco um dado binomial lá e eu não estou entendendo nem o que está acontecendo. E com uma estatística simples desse, um gráfico simplesinho desse aqui, eu já sei muita coisa, ok? Eu tenho também a distribuição log normal, né, outro tipo de distribuição, tá? Veja que ela também é bem tendenciosa para o 0, tá? E eu tenho também aqui a distribuição multinomial, também uma distribuição bastante comum em populações de animais, tá? Um exemplo que eu vou falar, elas podem ter, ó, aqui ela tem 1, 2, aí tem um abaixo e depois um aumento, tá? Como é que é uma distribuição multinomial, tá? Eu vou colocar aqui o meu XLab, tá? XLab, eu vou colocar aqui a idade. Isso é muito comum em populações de peixes, idade do peixe, certo? A idade do peixe. Então, eu vou contar a frequência de indivíduos, né, em cada idade, tá? Então, vamos dizer que aqui, ó, nessa primeira areazinha aqui, de 0 a 5 anos, eu tenho os juvenis, tá? Depois eu tenho aqui, ó, os alevinozinhos juvenis. Depois eu vou ter uma região, tá? De indivíduos jovens, de indivíduos adultos de meio termo e de outra região de indivíduos adultos de uma idade mais velhinha, tá? Então, esse tipo de distribuição, ele é bem comum em peixes. O que é que está acontecendo aqui, por exemplo? Se você perceber aqui, isso eu vou contar porque eu conheço esse tipo de dado, entendeu? Então, cada pesquisador deve conhecer o seu sistema antes da estatística, tá? E a estatística é bom, você tem um bom entendimento de estatística para quando você olhar um gráfico dele, você já olha e saber o que está acontecendo. Então, vamos lá aqui. Digamos que aqui, ó, eu tenho uma grande quantidade de adultos, né?
Esses adultos, eles estão reproduzindo bastante. Pá, reproduzem e eu tenho aqui, ó, uma grande quantidade de juvenis, tá? Os juvenis, em geral, eles morrem ao longo do tempo, né? Ou por predação ou mortalidade natural, tem uma probabilidade maior de mortalidade, tá? Eles vão morrendo ao longo do tempo e essa distribuição, ela vai reduzindo. Aí chega um ponto aqui, ó, que tem uma baixa bem grande. O que é que tá acontecendo nesse ponto aqui? Eles morreram tanto que ficaram pouco juvenis, né? Para crescer para a fase adulta, tá? Não, chega uma idade aqui. Nessa idade aqui, a competição entre eles é baixa, porque eu tenho poucos indivíduos, certo? E eles conseguem crescer e ficar na fase adulta e se acumular aqui a quantidade de indivíduos. Mesmo que seja baixa, os que chegam aqui, eles crescem rápido e existe uma acumulação aqui de indivíduos na fase adulta, tá? Essa acumulação faz com que eles fiquem reproduzindo e eu tenho esse tipo de distribuição, ok? Na verdade, não é nem número de indivíduos, mas a biomassa dos indivíduos, tá? Pode ser a biomassa dos indivíduos aqui, tá? Contando. Esse tipo de distribuição, ela é extremamente comum em populações de peixes e vários outros tipos de população, tá? Então, como eu disse novamente, o entendimento do seu sistema é mais importante, a meu ver, do que a própria estatística. Até a estatística é uma ferramenta para explicar o que está acontecendo, ok? Então, eu acho que isso aqui, eu acho que fica bem claro para vocês entenderem o que é uma distribuição. Dá para vocês fazerem uma prática aqui da distribuição dos seus dados. Você abra lá o seu dado e pratique como é a distribuição do seu dado, tá? Lembrando que para cada categoria você calcula uma distribuição diferente. Digamos que você criou um banco de dados assim, ó. Vamos colocar um banco de dados aqui. Eu contei, vou formar o meu banco de dados aqui. Altura, tá? Como eu já expliquei a vocês como vocês têm que fazer um banco de dados, né? Nas aulas anteriores, em função do país, altura em função do país, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, Brasil. Então, aqui eu tenho cada linha é uma amostra, né? Brasil. Depois eu fiz, digamos que eu fiz 1000 contagens aqui. Aí depois faço a minha coleta na Holanda, tal, faço mais 1000 contagens aqui. Digamos que eu faço em outro país também, digamos Guatemala. Faço 1000 contagens aqui, coloco todas as contagens uma embaixo da outra. O nome aqui, então, as contagens não tem aqui. A primeira mulher, ela tinha 1,60 m. A segunda, ela tinha 1,61 m. A terceira, ela tinha 1,70 m. A quarta, tinha 1,80 m. Nas holandesas, da mesma forma, eu vou registrando para cada linha do meu banco de dados, eu vou registrando, né, a altura da mulher. E com esse dado aqui, eu vou plotar o histograma. Então, aqui eu vou plotar o histograma com o meu dado de altura. Você veja bem que o histograma, o que entra é a contagem. Quando eu faço a função histograma lá no Excel, no R, o que entra é a contagem. O número de mulheres que apresentaram a altura 160. Vai ter várias aqui. Nas 1000 mulheres que eu estou mostrando, vai ter várias. Vai ter várias que vão ter 170, ok? Ele vai transformar isso aqui em contagem, tá? Então, ele vai contar todas as classes com 160, todas as mulheres com 161, todas as mulheres com 170 e ele vai colocar lá naquele histogramazinho, tá? Aí, lembrando, tá? Se eu quiser saber a população, a altura média da população mundial, o histograma da população do mundial, né? Então, digamos que eu tenho todos os países aqui. Então, eu pego a minha função de histograma e eu ploto diretamente sobre o meu vetor altura, tá? Então, eu ploto todo mundo. Lembrando como nas aulas anteriores, se eu quero comparar categorias aqui, ó, de um fator, eu quero comparar Brasil versus Holanda, ou eu quero comparar Guatemala, ou eu quero saber só a altura das mulheres do Brasil, eu tenho que fazer lá, ó, o histograma e selecionar na minha tabela altura, no meu banco de dados, altura, tá? Vou botar aqui país, vai sem acento, né? Igual. Essa aqui vai ser a função no R, mais ou menos, para esse tipo de banco de dados. Histograma, né? Altura, igual, entre aspas, Brasil. Tá? Aí eu fecho aqui e fecho aqui. Se eu quiser, eu posso botar uma vírgula e botar todos aqueles demais argumentos que a gente viu lá. Da mesma forma, ó, eu faço o histograma, altura.
abre parênteses, agora eu quero saber só o da Holanda, igual a Holanda, certo? Fecho colchetes, fecho parênteses, e ele vai me dar o histograma só. Então, tá? Sempre se atente à sua pergunta. Se a minha pergunta é diferença entre eles, então eu tenho que fazer um histograma para cada, tá? Mesmo que eu plote um em cima do outro, mas tem que ficar visível, né, o que é o histograma da Holanda, o que é o histograma do Brasil, certo? Como aqui, o que é o histograma da Holanda, o que é o histograma do Brasil. Agora, eu podia, se fosse isso aqui fosse a população mundial, eu podia fazer só um, se o meu objetivo é só saber da população mundial, tá? Esses códigozinhos aqui, eles são dados na aula anterior, tá? Como eu fazer essas separações por blocos, né? São também dados na aula de entrada de dados e introdução ao web. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês aprendam bastante e continuem aí, brincando aqui com esses dados, tá? Eu esqueci de falar que aqui, ó, cada função dessa, cada distribuição, tá? Ela tem um argumento para você colocar. Então, porque as outras distribuições, ela não está agrupada em torno da band, né? A geração de um dado normal, aleatório, de uma distribuição normal, eu boto o número, sempre o número, ó, o primeiro argumento aqui é sempre o número, Weibo, if, é sempre a quantidade de dados que eu quero gerar. Aqui no caso da média, o segundo argumento, esse zero aqui é a minha média, e o terceiro argumento aqui, no caso 1, é o desvio padrão. Tá? Nos outros argumentos, eles vão ter argumentos diferentes. Por exemplo, aqui no uniforme, o argumento é mínimo e máximo. Tá? Mas como eu disse, você vem aqui, ó. Eu quero saber os argumentos da minha distribuição uniforme, Lunif, tá? E ele aparece aqui. Então, eu vou colocar o Lunif aqui, ó. Eu tenho que botar o número, o mínimo e o máximo. E assim vai, você testa por aí, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa aula. E eu espero vocês na próxima aula.